Do lado tricolor, Luciano tem sido a principal esperança de gols. O camisa 10 marcou nas últimas 3 partidas e partiu em defesa do técnico Roger Machado, em meio à irregularidade do time, que vem de 2 derrotas no Brasileirão. Ele tem um trabalho muito bom, né, lá nos treinamentos. E espero que ele consiga reverter essa situação aqui e dizer também que a gente está junto com ele. Fato é que a torcida está com o Luciano, 3 jogos, 3 gols, está muito bem brigado. Agora, Roger que se cuide no São Paulo, mais uma vez vem jogo, passa jogo, e a gente continua falando a respeito disso aqui no São Paulo. Em casa, com torcida, vai pegar o Mirassol, ou seja, precisa... Só tem uma coisa que interessa e tem que ser a vitória. Em casa mais ou menos, né? O São Paulo, não dá nem mais pra falar que o São Paulo é tricolor do Morumbi. Né? É o tricolor nômade, né? Joga no Canindé, joga no Brinco de Ouro da Princesa, joga no Morumbi, aí joga no Canindé. É muito show no Morumbi. Enfim, o contrato foi assinado, tem que respeitar agora, né? Mas o time, quando precisa, às vezes não tem o Morumbi, não tem a torcida ali que, de fato, tá acostumada com aquele campo, com aquele estádio, e os jogadores também. Bom, vai jogar em Campinas, diante do Mirassol, que está muito mal no campeonato, bem diferente daquele campeonato que o Mirassol fez no ano passado, né? Não tem nem comparação. O Guanais pressionado também. Aliás, o Guanais teve propostas para sair do Mirassol na virada do ano e, obviamente, ficou, porque classificou o time para a Libertadores, tinha que estar desfrutando aquilo que conquistou no ano anterior, né? Então infelizmente, com o elenco todo remontado agora para esse ano. Mas o futebol é assim, acho que foi um risco calculado, né? Foi um risco calculado. Ele sabia que não teria o mesmo elenco do ano passado, mas apostou ali numa exposição internacional disputando a Libertadores. Só que, paralelamente a isso, corre risco no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento desde o início da competição, precisa melhorar. No São Paulo, acho importante o Luciano sair em defesa do Roger, né? Ele fez isso na última partida. Como você disse, a torcida tá com o Luciano, a torcida gosta muito do Luciano e a torcida ouve o Luciano. Então, quem sabe, né? Para de pegar um pouquinho no pé do Roger. Eu confesso que eu não consigo entender. A torcida não gosta do Roger, não gosta do método de trabalho do Roger, da disposição tática dos times do Roger. Muito bem, a torcida está no direito dela. Só que a torcida não começou a pegar no pé do Roger depois de ver o time do Roger em campo. Foi antes de chegar. Porque a torcida se inconformou com a demissão do Crespo. O Roger não tem nada a ver com isso, cara. O Crespo foi demitido, Rui Costa, diretor de futebol, ligou pro Roger, não temos treinador. Quer vir, ele veio. Mas fato é que o São Paulo vem de 2 derrotas agora bem amargas com Vitória, né, e Vasco, que... Sim, dentro do Campeonato Brasileiro, a campanha do Roger não é das melhores. No aproveitamento geral, tá dentro da média. Nesse recorte aí de 11 jogos, o Roger tem 6 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Está dentro da média daquilo que o elenco do São Paulo pode proporcionar a ele. Então, eu juro, eu confesso que eu não entendo essa pegação no pé nesse nível da torcida do São Paulo com o Roger. Particularmente, não consigo entender isso. O São Paulo precisa jogar um pouquinho melhor. No último jogo pela Copa do Brasil contra o Juventude, jogou bem. O time, taticamente, estava bem distribuído em campo, criou muita chance. Perdeu pênalti, fez bola na trave, Cauli perdeu cara a cara com o goleiro. Foi culpa do Roger? Não foi. Mas a torcida pega no pé do treinador. Vamos ver se ele consegue, a partir de agora, mudar as coisas. Tá no G4, né? Então tem isso. Calma lá, tá no G4. É isso. Mas também não pode se distanciar agora, né? Tem outros times ali no G4 com um jogo a menos, por exemplo, é o Flamengo, segundo colocado hoje. Jorge, quero falar sobre absolvição no São Paulo. Terminou nessa sexta-feira a votação entre membros do Conselho Deliberativo para definir as punições para Vinícius Pinotti e Fábio Maris. Os conselheiros do São Paulo poderiam pegar 360 e 300 dias de suspensão. Importante registrar que essas penas eram cogitadas porque o Pinotti e o Maris fizeram o vazamento de áudios que acabaram por determinar a saída do presidente Júlio Casares e a expulsão do quadro do clube de Mara Casares e Douglas Schwartzman. Pois bem, por 172 votos contra a punição e 51 votos a favor, Vinícius Pinotti foi absolvido e não vai ter qualquer punição. Já Fábio Maris teve 162 votos a seu favor e 62 votos
pela punição. Dessa maneira, o Maris e o Pinotti não sofrerão qualquer pena e estão aptos a continuar trabalhando pelo clube. Pinotti, que inclusive é hoje o grande candidato à presidência para concorrer com a RIMACIS. A eleição está marcada para o fim dessa temporada. Para completar, falar um pouquinho sobre futebol. São Paulo enfrenta o Mirassol às 21 horas desse sábado, lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, e o provável tricolor tem Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendel, Bobadilha, Danielzinho e Luciano, Arthur, Caleri e Luca. Você acha que o São Paulo vence? Vale a lembrança de que uma derrota pode determinar a demissão de Roger Machado e também Rui Costa. Baby se omitiu. Meu filho, vocês estão fazendo muita expectativa em cima do Baby, cara, numa boa. Eu nunca tive expectativa nenhuma em cima de organizada nenhuma. Eu acho que vocês se iludiram, de verdade, tá? Eles recebem carga de ingressos, gente. Eles monetizam as coisas deles. Olha como as organizadas estão multimilionárias, com sedes, crescendo pra cacete. O São Paulo fudido de dinheiro e os caras estão lá bombando. Não é possível que isso não caia ficha para vocês. Eu não tenho nada contra a atividade das organizadas. Acho que às vezes ajudam. Mas, cara, eles têm uma monetização em cima do clube. É como se pegassem aí, sei lá, escolhesse 1.000 torcedores do São Paulo e falasse, eu vou pagar para você estar em todos os jogos, para você trabalhar aqui pelo clube. De alguma forma é assim. O Macis, entre gaguejos e dificuldade de fala, que foi uma coisa que me incomodou profundamente, falou o seguinte, abre aspas, o que eu posso falar do futebol é que nós passamos um momento meio turbulento. A torcida não apoiando o técnico, que é uma coisa lamentável. Por que eu fui ler isso de novo? Já estou irritado de novo. Foi muito difícil o jogo de terça-feira. Todo mundo se desestabilizou todo o grupo. O grupo ficou desestabilizado e até um pênalti nós perdemos. Isso não é normal. Mas graças a Deus está melhorando. Estamos dando todo o apoio aos envolvidos e eu confio que vai dar tudo certo. O São Paulo amanhã vai dar tudo certo em Campinas. Amanhã não, no sábado. Eu espero que a torcida apoie e que nós trouxemos e que a gente possa trazer mais 3 pontos. E no momento, estou fechado com o Rui Costa e com o Roger Machado e com o Rafinha. Nós estamos juntos, estamos no CT da Barra Funda. Quem está tocando sou eu, o presidente, o diretor Rui Costa e o Rafinha. Somos nós 3. Estamos muito unidos fazendo o melhor para o São Paulo. E quero só completar, quer queiram ou quer não queiram, nós estamos procurando fazer o melhor para o São Paulo. Eu espero que a torcida entenda e nos apoie. E apoie o Roger principalmente, ele não merece o que está acontecendo com ele. Eu não tenho que apoiar o Roger, eu não tenho que apoiar o Rui Costa, eu não tenho que apoiar ninguém, eu tenho que torcer para o meu time, eu tenho que apoiar os jogadores que estão em campo. E a gente sabe que quem fez esse negócio destruindo essas coisas são eles. Tem que ser cobrado os jogadores, o técnico, o diretor que tomaram decisões erradas, você, presidente. O torcedor não tem nada a ver com isso. O torcedor não ganha milhões. O torcedor não recebe salários astronômicos, não tem multas astronômicas. O torcedor, ele só sofre com o time há anos. São 20 anos de desmandos, de problemas, de desvio, de corrupção. Quando tem show, essas pessoas estão em camarote comendo do bom e do melhor e tendo ingresso de graça sendo distribuído. Ingresso para assistir jogo, fazer essas coisas, enquanto o torcedor do São Paulo se mata para conseguir minimamente procurar um streaming para assistir. Tem que pagar para fazer as coisas e a gente tem que ouvir essa merda. Esse é o ponto. Eu nunca vi isso. Isso foi o maior tiro no pé no mundo. Então, aqui a imagem que está do lado, a culpa é sua. É assim que eles pensam. É isso que eles fizeram. Eles fecharam jogadores, dirigentes, comissões técnicas, conselheiros contra o torcedor. Sabe quando que isso vai dar certo? Rui Costa só sai quando acabar a janela do meio do ano, diz o Felprado. Carlos Eduardo, eu não sei quem está defendendo, mas é uma obrigação do São Paulino defender o próprio São Paulino. Ele falar do pênalti que o grupo desestabilizou e que a responsabilidade foi do torcedor. Cara, numa boa, o torcedor já ouviu merda na imprensa. O torcedor ainda vai ouvir merda do próprio presidente, dos conselheiros. Que negócio inacreditável, cara. Que negócio inacreditável isso, cara. Leandro Siebra, merda de trocar técnico. Zanca, por aqui assisto pelo Instagram, pela tela torta. Ah, você tá falando nos jogos. Amigo, não é fácil. Não é fácil. E aí os caras depois dizem essas coisas pra gente. A gente tem que ouvir esse tipo de coisa aí. Enfim, amanhã o São Paulo vai jogar no sábado.
Hoje vai fazer o último treino. Eu já tenho até uma escalação que já me passaram mais ou menos aqui, mas enfim, a gente pode falar amanhã, porque a gente ainda faz um videozinho amanhã, bem cedinho, porque depois meu filho joga amanhã às 9 aqui de Portugal. Então eu devo abrir a live por volta de 5 e pouca da manhã, mas daí o vídeo fica para vocês aí gravado. Ao longo do dia, de repente, faço mais shorts, que é uma coisa que a gente está tentando fazer aí para poder... Todo mundo está falando, faz shorts, não sei o quê, bota mais mensagem, estou tentando fazer pelo menos um por dia. E aquela história, volto a repetir, agradeço aqui pelos 37 mil do canal, agradeço a companhia de todos os dias, o impulsionamento. Estamos também com o blog do São Paulo todos os dias. Tá aqui, ó, é sãopaulo.blog, eu me pesquisa as anquetas pelo Google que você acha. Também estamos lá. E se tiver interesse, temos o nosso grupo de WhatsApp. É só virar membro aí no canal. Você pode participar com a gente, fazer parte dessa galera fantástica, abençoada aí, de verdade. Beleza? Para a gente avançar, trazendo mais informações sobre o São Paulo, a arbitragem do confronto entre São Paulo e Mirassol é arbitragem importante. Rafael Claus será o homem do apito deste confronto. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, decidiu colocar um árbitro paulista para esse jogo e Rafael Claus será o responsável por apitar esse confronto importante. O Claus, ele terá os assistentes, o Anderson José Moraes Coelho e o Leandro Matos Feitosa. O VAR será comandado por Rodrigo Carvalhes de Miranda. Você gosta do Rafael Claus apitando? Você acha que ele é o melhor árbitro que a gente tem hoje disponível em São Paulo? Quero saber o que vocês acham da arbitragem do Claus nos comentários, tá? E aí a gente já vai começar a falar do nosso São Paulo Futebol Clube aí, meu irmão. De São Paulo Futebol Clube eu nem preciso de colinha, aqui tá tudo, ó, na cuca. Aí pra gente falar sobre São Paulo, seguinte, primeiro, o São Paulo deve contar com 2 reforços para essa partida contra o Mirassol, tá? O primeiro deles é o Damian Bobadilla. O jogador, ele se recuperou de um piriri, de um probleminha que ele teve estomacal, que o fez ele não ser relacionado para a partida contra o Juventude na terça. Esse problema estomacal acabou acontecendo logo depois do confronto contra o Vitória. Ele se recuperou bem, já fez todas as sessões de treinamentos para essa partida, né? O São Paulo jogou na terça-feira, na quarta-feira acabou folgando, quinta e sexta ele trabalhou normalmente, então está disponível para esse confronto. Inclusive, a tendência dele começar entre os titulares, já que está com uma carga de jogos um pouco mais baixa. Uma novidade que pode aparecer nos relacionados é o atacante Ferreirinha. Ele treinou na sexta-feira, treinou normalmente, treinou bem. Ele vai ser avaliado antes da ida do São Paulo para Mirassol. São Paulo, os jogadores vão se apresentar no CT, depois eles vão fazer as refeições, toda a preparação e vão pegar um ônibus para ir para Mirassol, não, né? Para Campinas. A distância é um pouco menor. Para Mirassol demora um pouco mais, não compensa nem de ônibus para ir para Mirassol. Os jogadores têm que ir para São José do Rio Preto, se eu não estiver enganado. Eu esqueci agora, mas tem que ir para o Ribeirão Preto. Não, acho que é São José. Enfim, tem que pegar o avião para ir para lá, para depois pegar o ônibus para ir para Mirassol, porque é uma viagem um pouco mais desgastante. Já não, desta vez eles vão apenas de ônibus para Campinas. E aí o Ferreirinha antes ele vai ser avaliado. Aparentemente parece que está bem, parece que deve ir para o jogo. A tendência é de não começar entre os titulares por conta da lesão dele não ter sido diferente do Bobadilla, né? Do Bobadilla foi estomacal, o do Ferreirinha foi algo muscular. Então a tendência, se o Ferreirinha for para o jogo, é dele começar esse jogo no banco de reservas, mas o Roger Machado deve contar com esses 2 reforços. E para o sistema de jogo do Roger Machado é importante ele ter o Ferreirinha, né? O Luca teve oportunidades, mas ainda normal, natural, errando algumas coisas, ainda precisando ter um pouco mais de experiência. Acho que o Luca, inclusive, entrou no time de maneira tardia, ele já tinha que ter mais oportunidades. Desde o ano passado, esse ano ele já tinha que estar mais pronto, mas isso não é culpa dele, é culpa do treino, do Zubeldia, do Crespo, que não maturou o suficiente. E aí agora com o Roger Machado, acho que o Roger deve dar mais oportunidades para ele, a gente espera, porque o Luca é um grande ativo do São Paulo. E aí, o Ferreirinha tem feito falta para esse sistema do Roger, né? Que ele gosta dos pontas e tudo. Então, acho que pro Roger é uma grande notícia. Então,
Então esses 2 jogadores serão reforços do São Paulo para essa partida. Te anima? Acho que o Bobadilla, inclusive, é um dos poucos, talvez, que não tenha caído drasticamente o seu rendimento. Acho que pelo menos com o Roger ele tem jogado muito bem. O que você acha disso tudo? Nos comentários de desconto, beleza? Bora continuar trazendo mais informações do Tricolor. Seguinte, como é que tá o ambiente do São Paulo, como é que tá o elenco para essa partida contra o Mirassol lá em Campinas? Conversei com algumas pessoas para entender como é que estava essa situação. Durante a semana, o Maciço tomou algumas decisões para tentar blindar o trabalho do Roger, além de conversar com os atletas e respeitar também o pedido deles de não demitir o Roger nesse momento. O Maciço fez reuniões internas para tentar, trazer essa blindagem para o elenco. O Maciço tem sido peça ativa nessa blindagem do elenco ao lado de Rui Costa e Rafinha, esses 3 que comandam o departamento de futebol. Com isso posto, com essa tranquilidade interna para o Roger trabalhar, o elenco também entende que é o momento de corresponder, que mesmo sendo um jogo fora de casa, mesmo com o São Paulo sendo mandante, é um adversário que está na zona de rebaixamento, é um adversário que tem causado problemas para o São Paulo recentemente, então também tem um sentimento de revanche para conseguir vencer esse adversário, que realmente é uma pedra no sapato do São Paulo nos últimos jogos, e eles sabem que uma vitória convincente pode fazer com que, de fato, o Roger possa ter um pouco mais de tranquilidade. Hoje, no São Paulo, o que se fala é de que os jogadores correm pelo técnico. Eles correm pela torcida, eles correm pelos seus familiares, pelo escudo do São Paulo Futebol Clube, pela camisa gigantesca que vestem, pelas suas carreiras, mas também pelo técnico. A gente sabe que no futebol nem sempre os atletas correm pelo técnico. E o Roger Machado é um cara muito querido internamente e não só pelos titulares que jogam, ele é querido até pelos atletas que não jogam, porque ele dá essa atenção para esses atletas também. Então, o ambiente no elenco, o ambiente na comissão técnica, o ambiente interno é de, cara, a gente precisa vencer esse jogo para ter uma tranquilidade maior para o trabalho do Roger Machado. Então, é mais ou menos nesse cenário que está aí esse ambiente do São Paulo para esse confronto. Vamos ver, né? Eu sempre digo, São Paulo em campo pode estar qualquer um vestindo a camisa, pode estar qualquer um comandando, pode ser qualquer um presidindo. Eu, Alex, vou torcer sempre para o São Paulo Futebol Clube vencer e que o São Paulo vença todos os jogos daqui para frente. Mas vamos acompanhar, estou ansioso até para ver como é que vai ser a recepção da torcida do São Paulo depois das últimas declarações, das últimas entrevistas, do trabalho do Roger sendo bem contestado. Quero ver como é que vai ser recepcionado ali o torcedor, os jogadores, tudo, para lá em Campinas. Vamos ver se teremos um ambiente um pouco mais tenso ou um ambiente de apoio. Vamos aguardar e acho que os dois estão no seu direito. Aqui eu não sou do tipo que acho que a gente tem que, como é que fala? Que tem que ditar como a torcida deve agir, pelo menos na minha opinião, tá? Bom, provável escalação do São Paulo para essa partida contra o Mirassol. Como a gente trouxe, o Bobadilla deve ser titular e o Ferreirinha tem boas possibilidades de ir para o jogo, só que eu acredito que o Ferreirinha vai para o banco porque o problema do Ferreirinha foi muscular. Então, eu acredito que vamos com uma escalação com Rafael no gol. Então, o goleiro Rafael, mais uma vez, para surpresa de todos. Aqui eu vou colocar só Ramon, mas é o Lucas Ramon na lateral direita. Tá? A dupla de zaga, o Alan Franco está suspenso. Então vamos de Tolói e Sabino. Sabino deve voltar aí ao time titular, tá? Aqui na lateral, é verdade, eu não consegui a confirmação do Enzo Dias, mas ele era dúvida para esse confronto, porque estava com desgaste elevado. Então ele também, do que eu tinha previamente, eu não consegui a confirmação, ele iria ser testado igual o Ferreirinha antes para saber se ele teria condições de jogo. Dito isso, eu acredito então que vai o Wendel, tá? Então eu acredito que o Wendel deve começar jogando essa partida, mesmo se o Enzo Dias ter a oportunidade de ser relacionado, tá? Então, esse é o sistema defensivo. Vamos para o meio-campo. Danielzinho e Bobadilla devem formar ali mais uma vez a dupla de volantes, então aí o Luan sairia do time titular. Luciano na função que vocês adoram, de camisa 10. Rei Arthur pelo lado direito. Jonathan Caleri, capitão, centralizado. E aqui mais uma vez a dúvida, né?
Ferreirinha, como eu trouxe, acredito que vai para o banco. O Luca é uma opção e o Cauli é uma opção, tá? Eu acredito que no fim das contas ele vai apostar no Cauli. A apuração que eu tenho internamente é que ele gostou da atuação do Cauli, gostou da movimentação do Cauli, dele vindo para o meio para articular com o Luciano, podendo fazer o Luciano subir para o corredor, podendo deixar também o Wendel avançar e pegar esse espaço que o Cauli vai deixar, porque ele vai ir mais para o meio. Então eu acredito, tá, que devemos ir com essa escalação. Até pode pintar o Luca, mas eu acho que o Cauli deve ser mantido aí nesse time titular, o que pode abrir espaço para o Pedro Ferreira entrar no segundo tempo, já que o Luciano também está tendo um trabalho de diminuição de carga também. Dosagem de carga é a palavra correta. Então, essa deve ser a escalação do São Paulo para logo mais, partida contra o Mirassol, 9 horas, lá em Campinas. Vai para Campinas? Quero saber aí a opinião de vocês desse jogo, o que vocês acham, qual que é o seu palpite e como é que está a sua expectativa aí para esse confronto, tá bom? Escalação na tela, tá feito. Deixem aí nos comentários. Agora, para falar sobre a pressão que aconteceu, uma pressãozinha dentro do CT, já que alguns integrantes da organizada estiveram lá com a diretoria, falaram que o Roger Machado foi poupado desse encontro, desse tete-a-tete. E a principal reivindicação, doutor Marco Aurélio Cunha, sabe qual foi? A saída de Rui Costa. A torcida sempre tem algum argumento para poder se mostrar presente, se mostrar atuante, especialmente as organizadas, né? Tem tempo para isso. Então ficam lá pressionando o presidente, pressionando a diretoria para atingir os seus objetivos, que nem sempre são só os esportivos. Então, eu acho que manifestação pacífica, legítima. De qualquer forma, eu acho que não muda nada no ambiente do jogador. O jogador, pelo contrário, ele não gosta disso, ele se sente invadido. Ninguém gostaria que alguém entrasse no ambiente de trabalho para cobrar. Mas o senhor está de acordo com isso aí, doutor? Olha, o mundo mudou, cara. Eu não estou de acordo, não. O mundo mudou. Quando é o Corinthians, não. Eu não estou de acordo, não. Mas eu acho que hoje você receber, conversar e tal, desde que seja de uma maneira civilizada, ainda é tolerável. Ainda é tolerável. Agora, imposições, dedo na cara... Jamais. Lucas Miranda, de 16 anos, treinou pela primeira vez com atletas profissionais do São Paulo no CT da Barra Funda. Filho do ídolo São Paulino Miranda, o defensor participou de uma atividade com jogadores não relacionados para o último jogo e atletas do Sub-20. Ele foi o único de sua geração a ser chamado. Apesar de ter sido um trabalho mais leve e sem a presença dos principais jogadores ou do técnico Roger Machado, o jovem comemorou o primeiro passo nos profissionais em suas redes sociais. A atividade foi comandada pela Comissão Técnica São Paulina e teve participação também de atletas que se recuperam de lesão. Lucas Miranda está no São Paulo desde 2021. Nascido no Brasil, ele viveu seus primeiros 11 anos de vida entre Espanha e Itália, iniciando sua formação no Atlético de Madrid e na Inter de Milão. Capitão e uma das principais referências de sua geração na base. Foi campeão paulista sub-14 em 2024 e se destacou no ano seguinte marcando 7 gols em 18 partidas no estadual sub-15, mesmo atuando como zagueiro. Canhoto, ele também pode fazer a lateral esquerda. Recentemente, Lucas Miranda levantou outra taça, a do tradicional torneio de Montaigu na França pela seleção brasileira. Ele foi capitão da equipe de Guilherme Dalladé na conquista em sua 5ª convocação para o time nacional. O jovem se inspira no pai, já tem patrocínio esportivo e é visto como uma das grandes promessas do São Paulo para o futuro da posição. E aí, torcedor, voltando a falar sobre a partida de logo mais contra o Mirassol, deixe nos comentários o seu palpite. O meu é 1-0 para o tricolor.